Então, Provérbios 19, nós vamos ler o versículo 21. E o versículo diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha que versículo bom para a gente iniciar as nossas reuniões de sabedoria. Para iniciar o ano, né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provavelmente nós começamos o ano com a nossa listinha de metas. Quem não? A gente tem no coração, sempre que um ano inicia, o desejo de ser melhor, se organizar, sonhar, planejar. Muitas vezes é preciso organizar as finanças, o que vai ser prioridade, o que não vai. E isso precisa acontecer. A gente tem que planejar. Mas o que Salomão está trazendo para nós aqui é o seguinte: vocês têm a consciência que a gente faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor? Sabe o que isso fala, gente? De que nós temos um Deus soberano que governa todas as coisas e não existe plano ou sonho distante da submissão ao nosso Deus. Não adianta a gente fazer uma lista de pedidos e desejos e sonhar e planejar sem submeter ao nosso Deus o porquê estamos planejando e desejando, entender se aquilo está alinhado ou não com a vontade de Deus. E sabe o que Tiago diz sobre isso? Quem ficou com o Tiago? Tiago 4, 2, 3. Pode ler, por favor. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pode ler também o 13 e o 15 desse mesmo texto? Ah, ficou com você? Ah, então pode ler, obrigada. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós só viveremos. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha isso, gente. Tiago está falando o seguinte: muitas coisas vocês não vivem e vocês não têm respostas de oração porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o vosso próprio prazer, pede com base muitas vezes no egoísmo, na comparação, na cobiça. Então Tiago está falando, vai pedir e não vai receber. Outras vezes vocês não recebem porque não pede. Tá tão desconectado de Deus que não pede. Não, isso aqui, né? Uma vez uma pessoa falou comigo, não vou incomodar Deus para isso. Gente, nós só temos Ele. É Ele que nós temos que incomodar, é Ele que nós vamos pedir, é com Ele que nós vamos conversar. Então, a primeira observação sobre que tipo de plano eu estou fazendo para 2026, a palavra começa dizendo, olha só, atenção àquilo que você vai pedir. Porque se for para o seu próprio prazer, se for por fruto da sua ganância, se for porque sua alma está desejando coisa que é porque o outro tem, não é nem porque você precisa, Deus não vai atender. E aí Tiago completa e diz assim, vocês ficam aí fazendo planos,
Vocês são como a relva. Hoje está aqui, daqui a alguns minutos se dissipa. O que é a vida? Vocês antes deveriam dizer: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Sabe o que esse texto está querendo nos lembrar? Nós precisamos de Deus todos os dias. A gente precisa ter essa consciência. Isso é diário, isso é no amanhecer. Porque para um ano bom é feito de vários dias bons, certo? Então, se a gente precisa sonhar por um ano maravilhoso e planejar, nós precisamos ter essa consciência de que dependemos do Senhor todo dia, a cada instante. Então, quando a gente acorda, que a nossa alma quer correr para o celular para ver o que já chegou de mensagem, compromisso, responsabilidade, o que eu tenho que fazer, a primeira coisa, tem até uma canção que diz, né? Que o meu primeiro pensamento seja sempre o Senhor. Isso é uma disciplina. Gente, nos dias de hoje, nós vamos precisar nadar contra a maré. Porque tudo hoje gira, conspira e nos atrai para uma vida agitada, acelerada, e que Deus não é o centro. Deus não é nem o nosso primeiro pensamento. E isso atrapalha a nossa fé, porque de manhã, quando a primeira mensagem que a gente recebe são as demandas do dia, nós já comunicamos ao nosso cérebro um monte de ansiedade, de preocupação, e o que acontece com a fé? Vai só diminuir. Então, que o nosso primeiro pensamento a cada manhã seja: Deus, o sol nasceu, eu estou viva. Isso quer dizer que hoje o Senhor está me dando a graça de recomeçar, de viver novamente, de fazer diferente novamente. O Senhor já disse que está comigo, eu acordei, o sol brilhou, a chuva caiu. O Senhor está mostrando que o universo continua no seu controle. E eu quero, Senhor, nesse dia, ouvir a Tua voz e fazer as coisas conforme a Tua direção. Porque quando a gente inverte, a gente pega o celular e toma o susto das nossas demandas, sabe o que a gente faz? Deus, estou indo, vem comigo. Deus, estou sonhando, estou projetando, vem comigo, Deus, vem comigo. Gente, Deus não é um pai que tem complexo de inferioridade. Sabe a gente, quando tem medo de perder o amor dos filhos? Ah, não, deixa, né? Eu vou ceder, porque depois vai me achar uma mãe chata. Aí a gente sai cedendo ao capricho dos filhos. Você tem medo, não quer que dê birra agora, vai ficar feio pra mim se ele birrar agora? Eu vou e digo sim. Deus não é esse tipo de pai não, tá? Ele não vai ceder aos nossos caprichos. Deus, vem comigo! Ele... É o que está no livro de Tiago. Olha, vocês são como relva e eu preciso que você entenda isso, que você depende de mim. Porque Deus não dá o lugar dele para ninguém. Então, ou ele é o primeiro na nossa vida, ou a Bíblia diz assim: coisa dura é quando Deus entrega o homem à sua própria sorte. Você quer? Você está no controle da sua vida? Vai. Você está fazendo as suas decisões, você não me consulta, você vai vivendo do jeito que você quer, então vai. Deus, como um bom pai, por vezes nos resgata, né, das nossas escolhas erradas, nos ajuda nas consequências, porque Ele está sempre conosco. Mas se a gente, que está aprendendo sobre sabedoria, entender que Deus espera que a gente vá para Ele e diga: se o Senhor permitir, irei ou farei aquilo.
não tem que ver se sua conta bancária pode pagar ou não. Porque se Deus tiver propósito, Ele realiza. Olha como isso nos consola. Não, eu tenho dinheiro, posso sair, vou fazer todas as viagens que eu quero, a agenda é minha, eu que vou decidir. Já viu? Até que a pessoa, né, tem um problema de saúde, ela ia fazer tal coisa, tem um problema de saúde, acontece alguma coisa. Já viu as pessoas dizendo, aí Deus me parou. E por vezes a gente limita os nossos sonhos porque a gente olha para uma conta bancária e fala, isso não vai ser possível para mim. Entretanto, se Deus permitir, Deus quiser, Ele traz, inclusive, provisão para você viver sonhos maiores e melhores do que os que você foi capaz de sonhar e de planejar. Agora, isso vai passar por uma submissão no nosso coração, esse entendimento. Eu preciso de Deus todo dia. É trazer essa consciência, orar sem cessar. Gente, Deus quer dar direção pra gente. Por exemplo, você vai buscar um filho na escola, às vezes Deus está ali tentando falar, comunicar com a gente. Filha, faz essa pergunta, percebe esse olhar desse filho. Mas nós estamos tão distraídas, tão aceleradas, nós estamos tão cheias de nós mesmos com a nossa listinha, pego na escola, levo para não sei o quê, faço não sei o quê, tá tudo aqui, já organizei tudo, que a gente está perdendo a sensibilidade. Mas olha que lindo o Senhor falar isso conosco num ano iniciando. Nós vamos ter ainda 11 meses desse ano para receber essa palavra como um alinhamento no nosso coração e chegar no final do ano e poder dizer, Deus, como eu percebi os teus planos e os teus propósitos na minha vida. Inclusive nas portas fechadas. Inclusive no dia mau. Inclusive nas tempestades que eu jamais pensei em viver e estou vivendo. Eu vi o Senhor comigo. Amém. Isso é que é um ano bom, gente. Um ano bom não é um ano que tudo foi bem. Esquece. Nós estamos num tempo que, enquanto a gente aguarda a volta de Cristo, no mundo nós vamos ter aflições. E nós vamos precisar ter bom ânimo, porque Jesus também sofreu as mesmas aflições e Ele disse, como eu venci, vocês vão vencer. E não se preocupem, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Isso precisa nos encorajar, nos consolar, encher o nosso coração de fé e esperança. Não uma fé imatura. Sabe o que é uma fé imatura? Achar que tudo vai ser conto de fada. Eu não vou ter nenhum... Não tem jeito. Aqui nós somos finitos, vamos lutar com saúde, vamos lutar para ter provisão. Nós somos orgulhosos, vamos precisar de Deus para ter paz na família, para ter harmonia na família. Aqui é isso. Mas, gente, se o Senhor estiver conosco, sabe o que a Bíblia diz? Ele troca o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. Então, a gente tem dia de aflição? Tem. Mas a gente tem a paz que excede todo entendimento. Quem aqui já experimentou a paz que excede todo entendimento? Nos dias mais escuros da nossa vida, que a gente tinha tudo para falar assim, desesperei, para mim agora só se eu pedir a morte. Tamanha angústia. Quem já experimentou a paz de Cristo que vem e excede todo entendimento? Da pessoa virar e falar assim, não, você está negando a realidade? Só pode, você deve estar negando a realidade. Não estou negando a realidade, mas eu tenho um Cristo que está me fortalecendo, que até eu estou estranhando. E esse relacionamento que Deus quer ter conosco.
Deus, ele não quer ser um gênio da lâmpada. A gente chega diante de Deus, Deus tá aqui, blá, 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 me alista, olha pra mim, faz isso pra mim. Não, ele quer ser nosso amigo, ele quer ser nosso pai, ele quer ser nosso marido fiel, ele quer ser o médico dos médicos. Gente, a gente precisa ter saudade. Quando o dia foi tão corrido, sua oração foi tão rápida, sua leitura foi tão rasa, e quando você deitar na cama de noite, você fala, Jesus, estou com saudade. Não é assim, a gente não sente saudade das pessoas que a gente ama e convive. Você busca o filho na escola, meu Deus, vocês deixam saudade. É isso que o Senhor quer conosco, é dessa forma que Ele quer se relacionar. E Provérbios 16:9 também reforça esse conceito, diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Que tal a gente começar a perguntar para o Senhor, Deus, quais os meus passos para esse dia? Deus, eu tenho aqui um planejamento. Mas eu quero dizer para o Senhor, pode mudar tudo. Tenha coragem de fazer orações como essa. Por vezes eu oro e falo, Deus, muitas portas se abrem. Mas eu quero pedir, por favor, não me deixe passar pelas portas erradas. Ainda que meu coração esteja desejando, eu preciso discernir nesse tempo da minha vida onde eu devo gastar tempo. Vamos ter coragem de falar, Deus, fecha a porta. Vamos ser grata quando algo sair do seu planejamento. No lugar de reclamar, fala, Deus, saiu do meu controle. Me frustrou, mas não saiu do teu controle. Talvez eu não entenda agora por que isso não me foi possível. Mas quem sabe um dia eu vou compreender melhor. Mas eu escolho te agradecer, porque nada foge do teu controle. Não é o que a Bíblia fala, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não estou dizendo que sua casa foi visitada por uma tragédia. Ah, Deus planejou a tragédia para mim, não. O que Deus fala é, eu estou com você, mesmo diante dessa tragédia. E eu estou chorando com você e eu vou fortalecer você. Planejar não é pecado, tá, gente? Nós temos que ter sonhos e fazer planos. Mas o problema começa quando a gente planeja com esse coração longe de Deus. Quem Deus é e quem nós somos. Nós temos que ter essa consciência. E João 15:5 diz, eu sou a videira e vocês são o ramo. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos decorar esse versículo? João 15:5. Sem mim vocês não podem fazer nada. É uma ótima oração, é uma ótima declaração para você fazer. Deus, sem o Senhor eu não posso nada. Mas em ti tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu estiver ligada ao Senhor, videira verdadeira, ah, Deus, aí sim, o Senhor muda a minha sorte, o Senhor me dá um novo nome, o Senhor prepara provisão, o Senhor faz milagres. Deus ainda faz milagres, tá, gente? Amém. O pessoal gosta de falar assim, ah, parece que Deus não faz mais milagres. Eu tenho ouvido tanto milagre. A Sofia hoje não veio, mas ela vai vir. Próxima terça ela vai contar um milagre para vocês, de uma cura. Pode falar. Esse mês eu estava viajando e a gente foi pro mesmo hotel que a gente já vai
Você ver o livramento. Quantos livramentos nós temos durante o dia que a gente nem vê? Sabe o seu filho quando é pequeno, que ele não tem noção? Que ele vai caminhando para a piscina, você chega e puxa. Que ele vai pôr o dedo na tomada, você puxa. A criança, ela tem a menor noção que você está livrando ela. Pelo contrário, ela ainda dá chilique. Ainda dá chilique porque queria pôr o dedo na tomada. Deus é assim conosco. A Bíblia diz que Ele nos cerca com alegres cantos de livramento. Todos os dias. Tem livramento que nós não vamos nem dar conta. E o Senhor já nos deu. Então, queridas, em Cristo, nós podemos sim sonhar. Aline, domingo, eu e o Edson e o Rafa, nós tivemos sobre livramento. Essa consciência de que o Senhor está conosco todos os dias, que nós estamos submissos e dependentes ao cuidado dele, olha como muda a intenção do nosso coração. A gente pode dormir grato. E essa gratidão traz o quê? Leveza para a nossa alma, para o nosso espírito. A gente deita em paz, pensando, Deus, o que deu certo, o que deu errado, tudo, nada o Senhor perdeu o controle, o Senhor viu, inclusive injustiças que a gente vive. Deus, o Senhor viu hoje. E vou te falar, Deus, doeu, viu? Mas obrigado porque o Senhor está comigo e nada. Aí, gente, a importância de conhecer a palavra. Ó, quantos versículos me vêm à memória quando eu estou pensando nessas coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Sabe por que a gente não tem tanta necessidade de revidar? Porque eu tenho a segurança que os olhos do Senhor estão sobre a terra e Ele contempla tudo, os maus e os bons. Sabe por que eu não preciso ficar devolvendo na mesma moeda? Porque Deus é minha justiça. Deus vê. Eu não tenho necessidade de estar armada o tempo inteiro, com resposta o tempo inteiro. Eu tenho um Deus por mim. Eu já experimentei disso, experimento disso em muitas coisas. Do próprio Senhor entrar na minha defesa. Percebe como isso nos deixaria e nos deixa mais leve? Entregar, confiar os nossos dias, os nossos minutos, as nossas decisões ao Senhor. Dependência de Deus não é fraqueza, é maturidade espiritual. Sabe quando você podia dar uma resposta que você escolhe pelo silêncio? Isso aí, hoje está na moda, né? Porque fulano tem dependência emocional, aí ele não faz nada. Uma coisa é dependência emocional, outra coisa é depender de Deus. E ainda que as pessoas olhem e falem assim, parece fraca, né? Não fez nada naquela situação, não reagiu. Não, sou madura espiritualmente. Eu tenho um Deus por mim. Graças a Deus, graças ao seu grande amor e à sua misericórdia, que nós não somos consumidos. Mateus 6,33 tem um outro versículo muito bom para alinhar o nosso coração sobre os nossos planos de 2026. Quem pode ler? Mateus 6,33. Eu vou ler, para ser mais rápido. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar mais ao Senhor?
Vamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida? Vamos ler mais a palavra esse ano? Vamos orar mais? Vamos nos entregar mais ao Senhor? Se você participa de uma comunidade de fé, seja mais frequente. Participa mais. Não é de evento que eu estou falando, não, gente. É de intenção do coração. Não é evento. Não é se sobrecarregar de coisa. Mas é quando você vai com o coração como quem quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as coisas vão ser acrescentadas. Lucas 16:10. Quem está fazendo a leitura da Bíblia do ano todo, está participando com a gente dos grupos? Não desanima. Se você estiver atrasado, vou dar uma dica. Atrasou, não tem problema. Eu tenho testemunho. Começa do dia que você... Começa hoje, deixa o que ficou para trás. Aí depois você vai voltando, você põe um áudio do que ficou para trás, ouve. Não desanima. Hoje a Mônica chegou aqui e falou assim, nossa, porque para eu ter um controle e não me perder, eu faço um tiquezinho verde que tá lá, é um tiquezinho meu. Para que eu tava atrasada desde quinta, e a Mônica, hoje, 5 horas da manhã, falou assim, você acordou cedo, hein? Que você começou lá a ticar. Exatamente, eu tico assim, para o meu controle e eu tava atrasada, desde quinta-feira. Aí eu falei, agora eu vou pôr em dia. Acordei, né, 5 horas da manhã, e já fui colocando. Não desanima mesmo, não. A gente consegue. Não desanime. Se você está atrasada, perdeu muito, não tem problema. Hoje, leia o de hoje. O que ficou para trás, depois, em tempo oportuno, Deus te dando oportunidade, você põe em dia. Por quê? Nós temos que disciplinar a nossa alma, que nós não vamos fazer só o que ela quer. E se está corrido, pode colocar para... E se você conseguir ouvir, é maravilhoso, amplia o conhecimento. Não conseguiu ouvir, segue lendo. E não culpa, né? Não pode ficar Não. com peso. É só um passo. E aquele senhorzinho explica muito bem. Muito bem, ele é muito bom. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é dizer para nossa alma: eu não vou ceder aos seus caprichos, alma. Você só quer um lugar de conforto, de tranquilidade, fazer o que você quer. Mas eu tenho um Deus que rege tudo e que vai me ensinar a governar minha alma. Gente, eu posso falar, Senhor, raramente, toda a minha vida eu não leria a Bíblia em um dia. Acontece, tá? Não sou perfeita. Só que eu gosto muito de ler o que eu gosto da Bíblia. Eu já li toda algumas vezes, então eu quero ler o que eu gosto. E tinha um bom tempo que eu não lia o Velho Testamento desse jeito. Então eu tô lendo lá Êxodo, quando começa aquela descrição toda. Agora Levítico é uma leitura difícil. É difícil, não é um negócio que você vai ler, que você levanta dali, Deus falou com você tremendamente. Não, você termina e você fala assim, Deus, fala aí alguma coisa para eu... Porque tá difícil. Mas disciplina espiritual. Alma, é o seguinte, nós vamos ler a Bíblia todo esse ano, que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Você gostando ou não gostando? Gente, porque eu amo ler provérbios. Quando eu vou ler isso aqui para vocês, eu já li, sei lá quantas vezes o provérbio 19. Ontem, antes de dormir, eu queria ler de novo. Só que eu passei a viagem lendo provérbios 19. Salmo. Você lê um salmo, meu Deus! Mas, esse ano, eu também estou dizendo para minha alma. Alma, é o seguinte... Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Disciplina espiritual. Nossa alma hoje em dia, principalmente, ela só quer conforto. Inclusive, gente, está afetando a saúde.
A gente não quer fazer atividade física. A gente quer comer só o que a gente gosta. Isso está afetando a criação dos filhos. Por quê? Almas desgovernadas. Mas nós aqui, mulheres sábias, vamos submeter as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos ao Senhor. Certo? Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pronto. Deus não quebra princípios. Se você está sonhando grandes coisas, Deus está observando a sua fidelidade no pouco. Como está a sua fidelidade nas pequenas coisas? Como está a sua gratidão nas pequenas coisas? Deus trabalha no cotidiano, no que ninguém vê, no pouco, no simples. Como eu gosto de falar, é no ordinário que a gente vai ser preparado para viver o extraordinário. Então, para você viver os bons sonhos e planos do Senhor no ano de 2026, começa sendo fiel no seu ordinário. É na louça que você lava que ninguém viu. É no almoço que você prepara que ninguém elogiou. É no trabalho que você faz que ninguém vê, ninguém reconhece. Mas Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo o coração, o seu coração. Como é que você está servindo a sua família? Como é que você está indo no seu trabalho? Vocês acham que não, gente? Deus está vendo como é que a gente trabalha. Não é sobre o patrão, não. Eu não sei aqui se vocês têm patrão, porque... Mas é entre você e Deus. A Bíblia diz, tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. É tudo. Aline, deixa eu te falar. Deus. Eu ia antigamente no mercado. É nesse pouco que o Senhor está lá nos olhando. E aí a gente alinha o coração e fala, Deus, obrigado porque meus filhos são saudáveis. Inclusive essa bagunça aqui fala de saúde. Obrigada, Deus, que o Senhor me deu uma filha tão inteligente, tão líder, que por vezes ela me dá trabalho para alinhar o coração dela. Mas, Senhor, me ajuda a entender, reconhecer os teus planos, os teus propósitos, para que eu alinhe o coração dela, sem ferir a identidade dela, enxergando, Deus me mostra qual é o limite, quando que eu devo mandar ela levantar da mesa ou quando eu tenho que deixar ela mesmo para ela ouvir e participar. Deus não me deixa comparar, filho. Gente, a gente corre um perigo enorme. Porque às vezes nós temos um filho que tem mais afinidade com o nosso jeito do que outro. E inconscientemente, quando a gente vê, isso está ficando claro. Por quê? Porque a nossa alma quer o mais fácil. Então é mais fácil, né? Eu dar atenção, eu fazer isso por esse filho aqui, porque afinal é muito mais fácil lidar com ele. Vamos ter atenção. Vamos deixar o Senhor falar conosco, inclusive nesses detalhes. Filha, atenção. Outro dia o Senhor falou isso comigo. Filha, atenção. Olha aqui. Seu olhar tá muito... Tá aplaudindo demais um lado. E corrigindo demais o outro. Olha o equilíbrio. Gente, essa fidelidade de ouvir o Senhor nesse ordinário, sabe do que vai me poupar? Sofrimentos lá na vida adulta. Quando sai para fora ali, ó, do filho que foi magoado pela nossa preferência. Agora, isso só vai acontecer se a gente não estiver quebrando o princípio do quê? Busque, pois, o Senhor em primeiro lugar. Entenda que você depende de mim, que você precisa de mim, que eu estou disponível para te ajudar. Para de sair resolvendo tudo, vivendo a vida, tudo na força do nosso braço, especialmente
Nós, a maioria de nós, mulheres hoje, independente, inteligente, a gente sabe sim resolver 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas nós precisamos desacelerar e devolver o trono da nossa vida e do nosso coração ao Senhor. A vida cristã, queridas, é como uma corrida. Está lá em 1 Coríntios 9, 24, 25. Alguém ficou com esse texto para ler para nós? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Porém, de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos e submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha, tanta correria por causa de coroas terrenas. Tanta correria por causa de coisas que passam. Tanta correria por coisa à toa. Enquanto nós deveríamos estar correndo como quem busca uma coroa eterna. Vamos discernir mais. Sei que os dias são corridos, mas quanto da nossa correria realmente está valendo a pena? Quanto da nossa correria? E a vida cristã exige constância. Se nós queremos crescer em ouvir Deus, em fazer planos que o agrade, nós vamos ter que ter uma vida constante. Decisões diárias de oração, de leitura da palavra, de acordar e não pegar no celular, porque ele fica ali do lado da cama e a gente já quer logo pegar. Nós vamos precisar de constância. Igual aqui, quem já venceu, Camilinha, não ia para academia. Agora eu vou todos os dias, estou há 1 ano sem falhar. Por quê? Disciplina. Mesma coisa com a vida espiritual. Vamos ser disciplinadas. Ah, não estou com vontade de ler. Vou ler assim mesmo. Corri demais. Podia ter lido de manhã, não li. Então eu vou, antes de dormir, eu vou ler. Porque agora eu estou decidida a ter uma vida disciplinada espiritualmente. E assim, meninas, nós vamos viver o ordinário com fidelidade, para que os sonhos extraordinários de Deus se manifestem no tempo certo. Eu quero viver os melhores e maiores sonhos de Deus para 2026. Quem quer? Amém. Então vamos estar dispostas a deixar o Senhor alinhar o nosso coração com a vontade dele. Vamos deixar ele ser o primeiro na nossa vida. E aí eu posso te dizer, é quando a gente vive, inclusive, sonhos dos quais a gente sequer conseguia pensar ou imaginar em viver. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o seu propósito. Então, para isso eu preciso discernir, Deus, qual o propósito do Senhor para minha vida. Gente, quando eu digo qual é o propósito do Senhor para minha vida, às vezes a gente está pensando numa coisa, num chamado, num ministério. Deus, qual o propósito do Senhor para minha vida hoje? No ordinário. Deus, qual o propósito do Senhor na minha vida hoje, diante dessa circunstância que eu tenho que resolver com meu filho? Qual o teu propósito na minha vida hoje? Eu vou tomar café com uma amiga. Qual o teu propósito na minha vida hoje? Vou tomar esse café com a minha amiga. Deus, me dá uma palavra. Gente, se você ler a Bíblia, você vai ver Deus te dando a oportunidade daquele versículo que você leu, você fala para 10 pessoas. 10 pessoas recebem aquele versículo e falam, obrigada, Deus falou comigo. Por quê? Porque você começa a transbordar
dos propósitos de Deus. Amém? Amém. Quantas horas nós temos? 10h45. 10h45. Então vai dar tempo. Agora nós vamos ler Provérbios 19 com essa intenção. O que de Provérbios 19 vai alinhar o meu coração para viver os sonhos e projetos do Senhor? Cada um vai ler um versículo. Não, eu vou ler e vocês vão marcar aí. Ótimo. Vai ser o seguinte. Eu uni mais ou menos por tema, para a gente aproveitar melhor o Provérbio 19, tá? Então, eu vou falar Provérbio 3 e 7, Ótimo. tá? Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem refletir. Quem anda depressa erra o caminho. Agir sem discernimento desalinha o caminho. Nem tudo que é rápido vem de Deus. A mulher que deseja viver os planos do Senhor precisa aprender a parar, refletir e discernir. Muitos sonhos se frustram não por desobediência, mas por precipitação. Conhece o ditado? Quem tem pressa come cru. Provérbios 19, 3. A insensatez do homem arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A insensatez arruína, mas o coração culpa Deus. Ou seja, você está sofrendo consequências das suas escolhas e ainda tem coragem de culpar Deus. Alinhar o coração é assumir responsabilidade e permitir que Deus corrija a rota. Deus não frustra planos, ele confronta caminhos errados. Porque Deus não frustra os planos dele, ele frustra os nossos planos. Por quê? Quando ele frustra os nossos planos, é porque ele está corrigindo o nosso caminho. Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria ama a própria alma. Quem acalenta o entendimento prospera. Buscar sabedoria é cuidar da própria alma. Quem ignora a sabedoria se desgasta por dentro. Deus não confia planos duradouros a corações negligentes. Entendeu, gente? Quer viver planos duradouros? Quer que o seu casamento dure a vida inteira? Quer poder se relacionar com seus filhos em toda a fase da vida deles? Quer ter um negócio durável, rentável? Peça ao Senhor sabedoria, seja diligente na busca por sabedoria, porque Deus dá a todos aqueles que buscam diligentemente. Provérbios 19, 1, 5 e 9. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o tolo de lábios perversos. E aí foi falando, né? A falsa testemunha não ficará sem castigo. Integridade não é aparência, é verdade diante de Deus. Planos construídos sobre mentira, distorção ou auto-engano não se sustentam. Mentirinha para o marido, não pegar no seu pé, mentir para filho, não se sustenta. Mentir para você mesmo, querido. Viver de aparência, péssimo. Você precisa ter amigas da sua confiança. Você abrir seu coração e falar, tá ruim pra mim. Isso aqui tá pesado, tô com vontade de desistir. Deus não edifica seus propósitos sobre falsidade.
Você está com um problema no casamento? Busca conselho. Não fica jogando para debaixo do tapete, não, que uma hora explode. Ah, mas ninguém precisa saber do que eu passo. Vai passar sozinha, vai sofrer sozinha e depois vai ficar muito mais complicado. 5. Provérbios, 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Gente, a generosidade revela temor ao Senhor. Não é barganha. É alguém que entendeu, dentro desse plano maravilhoso, na sabedoria de Deus, de que Ele espera que eu e você sejamos generosos. Generosidade não é moeda de troca com Deus. A generosidade revela um coração alinhado com o que Deus valoriza. E a recompensa não é isca, mas é uma consequência. O generoso, ele não faz calculando isso. Não, Deus vai me recompensar. Ele faz pensando, Deus, obrigada pela oportunidade que eu tenho de ser generoso. Ah, Aline, então não tenho esse coração, então vou ser generoso. Disciplina espiritual. Deus, vou ser generosa. Para mim ainda é um sacrifício. Eu ainda acho que eu estou perdendo. Eu ainda acho que eu deveria estar fazendo outra coisa com esse recurso. Eu ainda olho para mim e acho que eu não tenho condição de ser generosa porque está faltando. Mas eu vou começar a praticar a generosidade até o Senhor mudar o meu coração e a minha alma. Deus usa a generosidade para nos afastar de sonhos egoístas. Olha isso. Provérbios 19, 18, 20. Vou ler resumidinho, tá? Discipline, pois nisso há esperança. Ouça conselhos e aceite instrução, e acabará sendo sábio. Rejeitar a correção compromete o nosso futuro. Porque Deus corrige o filho que ama. Sabe, quando o marido faz uma reclamação, que a primeira coisa que a gente faz é rejeitar? Chato, enjoado, já tá aqui falando, só sabe reclamar. Gente, Deus por vezes está usando o marido para alinhar o nosso coração. Mas porque vem de marido a gente rejeita. Ou às vezes veio de filho. As meninas ouviram aqui eu contando que eu vim direcionando meu filho mais velho no carro e blá, 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 estendi o assunto. Aí minha filha virou e falou assim, mãe, você perdeu o caminho todo que você podia estar ouvindo. Eu ou a minha outra irmã contando as coisas legais, falando a mesma coisa o caminho inteiro. Sendo que o Tiago já tinha entendido. Toma essa, distraída. Deus usa também os filhos para nos dar um toque. Ela não falou com desrespeito, mas ela falou do coração dela, que era uma verdade. O que eu fiz? Eu me arrependi. Falei, me perdoe. Mas eu estava gostando de conversar isso aqui com o Thiago. Não era ruim, era só... A última palavra. É só porque estava aprofundando o assunto e eu estava gostando de falar disso. Não é porque eu tô... Ela falou, pois é, mas agora o tempo está acabando. E nem eu, nem a Isabel não falamos nada. Então, vamos receber as correções ordinárias. Já viu que tem divórcio que acontece, meninas? Que a mulher fala assim, mas estava tudo bem. Estava tudo bem para quem? Estava tudo bem para quem? Por quê? Porque a gente endureceu para as pequenas correções que o cônjuge tentou fazer. Porque a gente silenciou o filho que tentou comunicar conosco de que algo não estava legal.
Quem rejeita a instrução não está evitando dor, está comprometendo o amanhã. Se Deus estiver trazendo para você uma palavra de correção, ainda que doa, porque tem hora que é difícil lidar com a nossa própria dureza, não evite essa dor. Se deixa ser confrontado e corrigido pelo Senhor. Provérbios 19, 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Desejos desalinhados produzem sonhos frustrados. Nem todo desejo precisa ser atendido. Prazeres momentâneos prometem muito, mas não sustentam a vida. Olha isso. O coração alinhado aprende a desejar o que permanece. Entendeu, gente? Quantas vezes nós estamos só querendo um prazer rápido? Quantas vezes nós só estamos querendo ganhar a discussão? Não ficar por baixo, não. Deus quer o que permanece. O que permanece? A fé, a esperança e o amor. Sobretudo, o amor. Bíblia, respondendo a própria Bíblia. É isso que permanece. Não é o presente que você dá para o seu filho. É o amor que você oferece para ele. Presente é legal. Daqui 6 meses você pergunta o que ele ganhou no Natal, vê se ele lembra. Agora, daqui 10 anos, ele vai estar lembrando que a família estava junto, que todo mundo ria, que fulano veio e que tinha aquela sobremesa. É isso que eles vão lembrar. O temor, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz. Combinado? Vamos descansar em paz? Vamos temer ao Senhor? Vamos falar, alma, é o seguinte, nós vamos confiar no Senhor e esse ano nós vamos viver mais alinhado com a vontade de Deus, porque eu quero descansar em paz. Ignorar o temor do Senhor leva às escolhas autônomas e sonhos vazios. O temor realinha desejos, expectativas e caminhos. Sem temor, a frustração. Com temor, a vida. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor nos conduz à vida. Toda vez que a gente for fazer algo, gente, que fere os princípios da palavra de Deus, é caminho de morte. Eu sei que de início parece que a gente está resolvendo um problema. Mas a longo prazo é caminho de morte. Provérbios 19, então, nos ensina que os planos de Deus não prosperam em qualquer coração. Mas eles vão florescer num coração alinhado à sabedoria, à correção e ao temor do Senhor. Ótima reflexão, ótima oportunidade. Você pegar lá os seus sonhos, suas metas, escreve no final: se Deus permitir, farei e viverei todas essas coisas. E aí você vai alterar como você vai começar o seu dia amanhã. Isso aqui não é para você viver daqui a pouco, não é para você começar a viver agora. Essa palavra de hoje já precisa alterar a forma que você vai voltar para sua casa. Tudo que você ouviu hoje aqui precisa alterar a sua oração da noite. E eu creio que no final do ano a gente vai ouvir muitos sonhos que foram realizados de forma extraordinária, porque a gente vai escolher viver no ordinário os planos, propósitos e vontade de Deus. Amém?